passar um pouco acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me chamo Clair Mapelli, estou bastante envolvida com esse tema, bastante empolgada, inclusive, porque nós temos aí pela frente muitos desafios. E ao longo da minha trajetória profissional, então, tive bastante contato com os departamentos de compliance, o departamento fiscal, o departamento de controladoria, né? Possuo formação jurídica, formação como contadora também, e agora, mais recentemente, então, adentrando um pouco mais na área de tecnologia da informação, especificamente na área de dados. Estou cursando pós-graduação de gestão e análise estratégica de dados. Também fiz recentemente uma formação como Data Protection Officer, justamente porque a legislação atual está sendo um pouco mais rigorosa em relação ao cuidado com os dados das organizações. Bem, com isso, então, estou bastante envolvida no tema, e organizei uma apresentação PowerPoint, que na sequência eu vou passar explicando cada uma das telas, para que você possa ter uma noção, então, do que nós estamos falando, para que cada organização, então, consiga fazer o seu plano de ação de forma a se adequar a essa lei. Já antecipo que ela na verdade, não é uma mudança radical no cenário que nós vimos tendo. Na verdade, nós já tivemos outras legislações, outras iniciativas no sentido, assim, de sinalizando que, né, a sociedade como um todo tinha ido longe demais. Nós tínhamos, inclusive infringido aí alguns direitos pessoais, né? O direito à privacidade, o direito à intimidade, muitas vezes ele estava sendo colocado em xeque aí, em virtude do uso indiscriminado de dados. Na sequência, então, eu vou passar a apresentar cada um dos pontos para que a gente possa ter uma compreensão. Muito bem, então vamos falando sobre cada uma das telas, tá? Afinal, o que é a Lei Geral de Proteção dos Dados? Bem, é uma tendência a nível mundial essa legislação, né? Nós temos como exemplo mais recente, então, a União Europeia, que promulgou a sua própria legislação, 2018, que já tem, portanto, aí um histórico de vigência aí dessa nova legislação, que é a GDPR. Então, uma tendência a nível mundial de proteção aos dados pessoais. Um pouquinho do contexto, então, né? Por que nós temos essa preocupação surgindo agora, né? Será que não estava tudo bem? Será que nós, titulares dos dados, éramos, de fato, donos dos nossos dados? São tudo reflexões, assim, para se fazer, mas, de uma maneira geral, assim, o que aparece é que vinha havendo, assim, um uso irrestrito destes dados e acabou culminando, assim, com alguns escândalos, né? Eu acho que o mais conhecido é o da Cambridge Analytica. Esse escândalo é bastante tratado no documentário da Netflix, né, Privacidade Hackeada. Quem já teve a oportunidade de assistir comprova, então, como vinha realmente dando problemas esse uso indiscriminado dos dados. Outra questão, né, o que já se fez nesse sentido no Brasil? Então, nós já tivemos a Constituição Federal de 1988 trazendo, então, direitos e garantias individuais, né, bastante interessantes. Entre esses direitos estão o direito à vida privada, a honra, a imagem, a intimidade. Então, agora está em tramitação uma emenda constitucional para elevar a essa mesma categoria o direito à proteção dos dados pessoais. Então, a gente vai ter uma complementação desse artigo constitucional. Mas, independente dessa complementação, né, a atual LGPD, ela já está amparada nessas garantias que já estão criadas na Constituição Federal. Mas mesmo assim, será reforçada, então, a parte específica da proteção aos dados, para que realmente, a partir daí, possam emanar os diferentes regramentos, né? Não apenas essa lei, mas todos os demais regramentos, eles possam emanar, então, dessa emenda constitucional. Já no ano de 1890, teve um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard que desenvolveu todo um estudo. E esse estudo, ele se baseava, né, ele tinha como um resumo, assim, o direito de ser deixado em paz. Já estava tratando, então, de uma maior proteção à privacidade. Depois, em 1992, nós tivemos a popularização da internet, e aí, então,
aumentou as possibilidades aí de causar alguma lesão decorrente assim do uso indiscriminado de dados. Porque aí a gente teve um efeito multiplicador, assim, mais facilidade de repasse desses dados. No ano de 2014, então, com a promulgação do Marco Civil da Internet, foi uma das tentativas, assim, então, de conter um pouco esse movimento, de colocar aí algum regramento, alguns limites, assim, à utilização de dados. Limites esses mais na esfera, realmente, dos dados dos bancos de dados. Quem precisa cumprir com o LGPD, bem, qualquer tipo de atividade que requeira tratamento de dados pessoais, tá? A lei, ela não determina que precise ser pessoa jurídica, que precise ter CNPJ, é qualquer um que faz uso de dados pessoais, tá bem? Então, uma das expressões que a gente mais escuta é que está havendo um retrocesso, que, na verdade, a utilização de dados é necessária para fins de divulgação, para haver mais interação entre as empresas, enfim. Mas, na verdade, assim, o que se busca não é um retrocesso, sim simplesmente colocar limites. Não significa que não se possa fazer divulgação, por exemplo, só que essa divulgação ela tem uns delimitadores e eles precisam ser seguidos, né? Não pode ser uso indiscriminado, né? Não pode fugir, né, da ideia de quem são os donos de fato dos dados, que são os titulares dos dados. Não se pode mais simplesmente ficar repassando as informações assim sem que o titular autorize. Imagine então se até atividades de pessoas físicas estão sujeitas a essa legislação, a esse cuidado todo. Imagine atividades realizadas por pessoas jurídicas, né? Independente da atividade, sempre vai ter acesso a dados cadastrais, a dados sensíveis sobre as pessoas, e é muito importante que se tenha todo o cuidado na coleta, no armazenamento, né, no tratamento desses dados, eventual necessidade de repasse desses dados a terceiros, né, repassar com as devidas precauções. Outra questão muito importante é com evitar vazamentos, né, a segurança da informação é muito importante. Não significa que se possa impedir de forma plena um tipo de vazamento, porque a gente sabe que em muitos momentos vai ficar, né, essa decisão de vazar ou não os dados vai ficar por conta de uma pessoa, mas a organização tem a obrigação de tomar todas as medidas, de tornar tudo isso muito bem documentado. Quais são os efeitos, então, nessa legislação? De imediato, então, passam as empresas a estar obrigadas, porque, na verdade, já podem sofrer pedidos de reparação por parte dos titulares dos dados. Os titulares que sentirem, então, que os seus dados foram expostos, né, independente de ter tido ou não um dano causado por isso, já podem entrar com uma ação pedindo reparação por isso. E nós vamos ter mais adiante, então, os efeitos imediatos, né, que seriam a partir de agosto de 2021, que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados aplicando sanções quando entende que o regramento não foi seguido. Tá? Então, se deu esse período de adequação, até porque essa autoridade nacional ela não está ainda plenamente constituída. Provisoriamente, ela está vinculada à Casa Civil, mas ela tende a sofrer algum ajuste aí. Que o exemplo, então, de uma ação que já ocorreu ao amparo da Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, outra questão, né? Por que operações no formato de plataforma, site, precisam ter um cuidado redobrado? Bom, primeiro porque tratam de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, tá? Então, além daqueles dados mais comuns, assim, que compõem os cadastros, como nome, CPF, endereço, né, dados mais formais, além disso, né, em plataformas, muitas vezes ficam informações bastante sensíveis sobre as pessoas. O que são informações sensíveis, dados sensíveis? São todos aqueles dados que a pessoa realmente não compartilharia, não tornaria tão público. Ela só compartilha com aquele público ali que está interagindo na plataforma. Ou seja, ela concordou em expor determinadas informações,
somente com aquele público. Ela não autorizou que fosse divulgado adiante, que fosse repassado para outras empresas, ou que aqueles dados fossem utilizados num contexto completamente diferente, como uma notícia, alguma coisa assim. Então, tudo que for dado que a pessoa não tornaria assim público, ela autorizou somente para aquela finalidade, tá? E muitas vezes são informações que podem tornar a pessoa mais vulnerável, pode fazer com que ela seja discriminada em virtude daquela informação, daquele dado. E também outra questão que requer um cuidado redobrado é porque muitas vezes as plataformas, sites estão tendo como usuários crianças e adolescentes. Até não diria que crianças, geralmente adolescentes, né? Mas as crianças e adolescentes, eles têm um amparo especial, né? Não só na LGPD, a LGBT criou um capítulo específico, um artigo específico, que é o artigo 14, mas também tem todo um amparo especial por conta do Estatuto da Criança e Adolescente e também da legislação internacional relacionada a esse tema. Então, é preciso ter um cuidado redobrado quando se está tratando de informações de criança e adolescente, seja como usuário, seja informações que podem constar ali acerca desse público. Acabei adiantando ali o que seria a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Mas aqui tem então a apresentação demonstrando ali uns exemplos ali, até uns desenhos também. Bom, aí a gente fica olhando para esse contexto todo e imaginando assim, bom, é possível se adequar? Com certeza é, a gente tem como um exemplo aí o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigência há 30 anos, né? E no início era uma dificuldade muito grande, né? Conseguir assimilar, conseguir incorporar essa legislação dentro dos processos das organizações. E elas acabaram todas tendo que se adequar, e hoje é algo muito bem assimilado e muito tranquilo para todas as organizações. Bom, em relação a oportunidades, pode parecer estranho, né? Esse contexto todo, ele remete muito à obrigação, então, em termos de oportunidade, o que a gente observa é a nível mais global, assim, que se a gente fizer um olhar mais macro, o que está em jogo é algo muito importante, que é a privacidade, a intimidade das pessoas. Então, nesse sentido, ele seria uma boa oportunidade, né, para que se tenha mais zelo, mais cuidado pelas informações das pessoas, né, que é bastante positivo. No contexto mais interno das organizações, também pode acabar gerando oportunidades à medida que esse trabalho todo de adequação ele vai requerer uma reavaliação dos processos, porque vai se procurar entender realmente o fluxo desses dados dentro de cada organização. E com isso é possível, então, organizar melhor alguns trâmites, algumas questões e otimizar, né? Otimizar tempo, otimizar muitas vezes assim recursos humanos. Nesse sentido, então, seria uma oportunidade. No sentido de ser uma vantagem competitiva, já não é mais a partir desse momento, né? Era uma vantagem competitiva para aquelas organizações que já colocaram em prática, que já se adequaram há um ano atrás, por exemplo. Então, poderiam até anunciar, olha, nós já estamos ajustados à LGPD, mas agora já não seria mais uma vantagem competitiva. Bom, mas por onde começar, então? Como minimizar riscos, né? O ponto de partida seria o direito dos titulares, né? Atualmente, então, os titulares têm o direito de ter total transparência, né? De requisitar quais são os dados que aquela organização tem, né? E a organização precisa demonstrar, né? Aonde que eles estão, se eventualmente eles já foram repassados para terceiro, isso tudo precisa ser trazido, precisa ser deixado transparente para o titular dos dados. Os titulares também podem requisitar a modificação desses dados, atualização, e podem, inclusive, requisitar que esses dados sejam eliminados. É claro que aí compete ao controlador dos dados, né, que é a organização que coletou eles, compete analisar se ela não está amparada por uma das outras hipóteses, né. Vamos supor que esteja ainda um contrato em andamento entre as partes, entre o controlador e o titular dos dados. Então, o controlador vai manter, né, vai poder manter esses dados amparado nesse contrato, que é uma das hipóteses ou bases legais, que se chama.
Não vai haver necessidade de eliminação dos dados. Aqui estão demonstradas as premissas que a própria lei trouxe, tá? Vou destacar só as principais delas, né? São as que gerariam, então, as principais perguntas no dia a dia, né? Primeira pergunta, então, com que finalidade eu estou coletando determinado dado? Eu preciso ter como justificar. A necessidade é outra premissa importante também, é realmente necessário coletar aquele dado. Questão da segurança, outra premissa muito importante, né? Onde que eu vou armazenar, quem vai ter acesso, como é que vai ser a questão das senhas, enfim. Se forem dados ainda em meio físico, em papel, como que vai ser todo esse cuidado, né? E assim tem as outras premissas, então, que são todas necessárias que se levem em consideração. Então, é preciso fazer todo um desenho assim, de como é que é o ciclo de vida do tratamento dos dados dentro da organização e ter a clareza de que não estamos falando apenas de dados armazenados, não apenas os dados armazenados em meio digital, mas também os dados armazenados em meio físico. É preciso fazer todo esse desenho assim, de como se dá esse ciclo de vida. E aqui, então, a forma como que a gente se propõe a trabalhar esse processo todo de adequação, embora pareça assim, bastante complexo, mas ele acaba, à medida que é feito todo um planejamento, à medida que é, né, organizado todo um cronograma, é possível sim fazer esse trabalho, né? E ele começa então com diagnóstico e conscientização. Diagnóstico porque precisa entender a abrangência toda desse trabalho, ou seja, aonde que estão os dados pessoais, né? Os que estão em meio físico, aonde que estão, né? Existe arquivos de aço com pastas, existem arquivos passivos que se chama, que são guardados há mais tempo. Precisa entender bem todo esse contexto, o contexto do que está contido, né? Não chega a ser um levantamento exato de quais dados, né? De quais dados por pessoa, digamos assim, né? Mas é todo o mapeamento da onde tem dados, né? E que dados são esses. E também a fase de conscientização. É muito importante que todos na organização, todos mesmo que vão trabalhar com dados, que eles estejam a par, né? De que é uma situação nova, de que precisa tratar de outra forma, né? Inclusive, assim, quando a gente está falando de dados, a gente está falando de dados verbais, que muitas vezes são passados, né? Verbalmente, durante uma atividade, é passada uma informação sensível, digamos assim, um dado sensível. Esse dado também precisa ser protegido, ele não pode ser replicado, ele não pode ser utilizado fora da finalidade em momento algum, né? Então, isso é muito importante fazer todo esse trabalho de conscientização, porque, de fato, requer um treino, requer toda uma adaptação por todas as pessoas que têm... não só as que coletam, mas aquelas que armazenam, aquelas que no dia a dia acessam esses dados para desenvolver algum trabalho, todos eles precisam estar realmente bem ao par da gravidade dessa legislação. A fase seguinte, então, seria o data mapping, que é todo um mapeamento, né? Geralmente se utiliza um Excel por ser de fácil uso, aonde para cada tipo de dado, né? Digamos assim, um dado é o endereço da pessoa, né? Então, em relação ao endereço da pessoa, né, por exemplo, a pessoa que se matriculou num determinado curso, em relação ao endereço da pessoa, né, qual é a base legal que se tem, né? Ou seja, por que finalidade se pediu aquele dado? E aí precisa fazer o enquadramento, isso é um trabalho bem jurídico, então precisa fazer esse enquadramento em uma das bases legais. E depois tem que analisar a questão da segurança, né? O quanto quanto esse dado está seguro, né? Como que se dão os acessos, isso tudo precisa ser mapeado. Sendo que na etapa seguinte, então, que seria o Gap Analysis, é a etapa que vai demonstrar claramente, né? De todos aqueles dados que vêm sendo tratados, quais os que não estão sendo... quais os que não estão tendo uma base legal,
ou seja, quais que não estão amparados, para que justamente em conjunto com a organização, em conjunto com os seus especialistas também, se possa tomar decisão, né? Se é o caso de pedir consentimento para continuar mantendo esses dados, ou se é o caso de eliminar, enfim, qual é o tratamento que vai se dar a partir dali, né? Qual é a medida que vai ser tomada para que se continue adequado a essa legislação. Outra questão que é muito importante é toda a análise da documentação institucional, e essa análise tem que se dar num sentido colaborativo, né, porque envolve muito as próprias pessoas da organização. Geralmente essa análise de documentação e essa transparência com relação aos cookies, ela se dá por meio de uma estruturação de um programa de conformidade, tá? Alguns chamam de programa de transparência. Dentro desse programa, então, de conformidade, de transparência, é que ficaria bem claro como que aquela organização vai estar interagindo, como que ela vai estar colocando em prática os princípios da LGPD. É o seu documento, é o seu regramento próprio. Ali, então, precisa estar muito claro, assim, os norteadores, tá? No caso de ter alguma informação ali que não está de acordo, com quem que a pessoa tem que contatar, né, quem é o responsável, aonde que esse documento institucional vai estar sempre armazenado, né, toda a qualificação, né, do controlador dos dados, o que ele faz numa eventualidade de vazamento de dados, é todo o compromisso dele, né, tem que estar refletido, todo o compromisso dele em relação à proteção desses dados. Então, assim, novamente, não é um impeditivo a que se utilize os cookies, né, como uma fonte também de dados, não é um impeditivo em que se passe determinada informação adiante, é só um regramento que prevê que precisa estar transparente, né, que o titular da informação ele precisa saber para onde que está indo os dados. Ele não entrega esses dados de forma desautorizada. Outra questão importante a ser implementada é esse desenho do fluxo para atendimento dos direitos dos titulares. Então, assim, no dia a dia, os titulares vão requisitando suas informações, vão requisitando alterações, em alguns casos, eliminações. Precisa ficar, assim, razoavelmente tranquilo essa atividade dentro dos fluxos institucionais. Tá bem? Então, finalizado isso, o processo de adequação estaria finalizado. Eu coloquei aqui em paralelo que geralmente o trabalho ele é mais interessante quando nele é contemplado o comitê de compliance, tá? Seria, no mínimo, uma pessoa do setor administrativo, uma pessoa a nível jurídico, né? Alguém com entendimento jurídico, entendimento de tecnologia da informação. E quando a gente está falando de atividade de educação, um representante assim mais a nível das atividades pedagógicas, tá? Porque a gente sabe que na parte do pedagógico geralmente tem informações assim, tem dados sensíveis assim sendo expostos, sendo registrados, sendo repassados. Então precisa ter uma pessoa envolvida, pessoa da parte mais pedagógica, tá? Essas duas etapas aqui, que é a contratação de um seguro, daí geralmente fica a cargo da própria organização, assim. E os tipos de certificação que ela tem para informação também, é claro que é importante ter certificação, mas não que a legislação trouxe essa obrigatoriedade, né? Ela se responsabiliza, mas não é obrigada a contratar uma determinada validação. Que só para se ter uma ideia de cronograma de trabalho, né? Se prevê aí um período de 6 meses para realmente considerar que estaria adequada, uma organização estaria adequada. Né, com base no... Claro que aqui é uma organização assim, de pequeno porte, não seria uma organização grande, nem uma organização muito complexa, mas uma estimativa assim, de 6 meses para cumprimento de cada uma dessas. Que uma outra ideia de fluxo, então todo o trabalho começa com o inventário, depois ele passa para uma
uma espécie de classificação para verificar se tem aderência realmente à Lei Geral de Proteção dos Dados, ou seja, se aqueles dados estão amparados por uma das hipóteses, né? Depois se passa a análise da adequação dos processos e sistemas de segurança, que muitas vezes precisa reforçar dentro da organização. Depois, uma fase muito importante de, novamente, conscientizar, né? Porque a conscientização vai ter que estar presente em todas as fases, mas aqui conscientizar e responsabilizar também todos os envolvidos com os dados, e para que então se consiga gerir e atender o direito dos titulares no dia a dia, tá? Que é o que eu comentei há pouco, a questão de tornar bem transparente quais dados a organização possui, quais dados ela eventualmente já repassou a terceiros, e como estão esses dados, para que o titular então possa dizer se ele quer alterar ou quer que sejam retirados da base de dados da controladora. Então esse é um trabalho que precisa ter a vontade maior, assim, de quem está no topo da organização, né? Precisa realmente querer que ele aconteça e dar todo esse apoio para que as equipes vão desenvolvendo. Precisa muita organização, precisa ter um cronograma, e esse cronograma precisa ser seguido, ou seja, precisa ter muita ação para que se possa, então, aí, num prazo aí estimado de 6 meses, fazer a conclusão. Para esse trabalho, então, são utilizados dois consultores, tá? Com bastante experiência no ramo do direito e também em proteção de dados. Então, o apoio também de uma empresa de tecnologia da informação, ou dependendo do caso, quando o controlador, o cliente, ele possui uma equipe assim, bem robusta, a parte de tecnologia da informação, muitas vezes não há necessidade, então, de um apoio de uma empresa externa de tecnologia. Mas, em sendo necessário, a gente busca esse apoio sim, porque estes dois consultores, assim, eles não são lá na essência, assim, eles não possuem lá graduação em tecnologia da informação. Assim, possuem graduação mais a nível de jurídico e de compliance, mas não a nível de TI. O outro requisito essencial, então, é que haja o pleno engajamento aí de todas as pessoas envolvidas. É um trabalho realmente de equipe. Algumas empresas que conduzem esses processos de adequação prevêem que o DPO, o Data Protection Officer, ou controlador, como se queira chamar, que ele já seja nomeado ao início desses trabalhos. Só que o que acontece? É bem interessante que o trabalho de adequação esteja ocorrendo para que se possa identificar, então, qual das pessoas envolvidas é que realmente apresentou mais intimidade com esse assunto, né? Qual delas que desenvolveu mais conhecimento e domínio sobre o assunto, essa pessoa sim poderia ser o DPO, então. É obrigatório sim que se tenha, mas a partir do momento que a adequação já estiver feita, porque a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, ela passará a cobrar e a requisitar quem é o DPO, né, a partir a princípio de agosto do ano que vem. Então, se tem um tempo aí para olhar, à medida que esse trabalho está sendo desenvolvido, quem é o profissional que tem mais intimidade com esse tema. Aqui, então, estão listadas as 10 hipóteses, ou seja, os 10 tipos de 10 situações em que um controlador de dados está amparado para coletar e manter dados pessoais. Então, inclusive existem algumas situações, né, alguns dados que estão amparados por mais de um dessas situações aqui previstas. Existem dados, então, que estão amparados por mais de uma dessas hipóteses. E, assim, de uma maneira geral, a gente ouve falar muito no consentimento, né? À medida que a gente conhece um pouco mais sobre as outras hipóteses, a gente acaba entendendo que o consentimento é a mais frágil de todas elas. Assim, no primeiro momento que surge, vou analisar os dados, então, em tudo aquilo que não tiver amparado, vou pedir consentimento, né? Na verdade, o consentimento é mais frágil das autorizações. Se a gente puder enquadrar como uma dessas outras hipóteses, é sempre mais interessante, porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento e o controlador dos dados precisa facilitar isso. Ele não pode obstruir a saída, ele não pode criar obstáculos a que a pessoa revogue o seu consentimento. Por fim, então, agradeço a atenção.
comentando que o compliance LGPD é uma questão de imagem, né? Vai para bem além da questão de legislação, de preocupação com multas, enfim. Ele é realmente uma questão de imagem, né? E a gente sabe que imagem gera negócios, né? Então, muito importante observar. Muito obrigada.